Bom, graças a Deus nós estamos aqui hoje para podermos dar continuidade à nossa aula sobre teologia. Essa matéria é importantíssima para qualquer pessoa que está se formando em teologia, porque vai descobrir que não existe apenas o conceito cristão sobre Deus. Como Deus ele é chamado de mysterium tremendum, Deus é um mistério, ele também é um objeto de investigação. Investigação religiosa, investigação filosófica, investigação política, investigação científica. Deus é objeto de estudo para todo mundo que se interessa em saber sobre o originador de todas as coisas. Aqui eu coloquei 14 possibilidades para começar a se estudar sobre Deus. 14, tem muito mais, tá bem? Aqui nós temos o politeísmo, enoteísmo, monoteísmo, teísmo, deísmo, panteísmo, antropoteísmo, naturalismo, panenteísmo, ateísmo, agnosticismo, ceticismo, cientificismo e existencialismo. Dá para continuar isso aqui mais do que essa lousa comporta, ter uma ideia. Isso é natural, afinal de contas, Deus ele é um objeto de estudo daqueles que estão dentro do mundo das humanidades. Assim como a teologia e a filosofia, isso aí faz parte dos estudos humanos, bem? Então vamos começar aqui com os politeístas. Politeísmo é aquela noção teológica de que um Deus só não dá conta da estrutura do universo, da estrutura do mundo. Por isso existem centenas de deuses, centenas, que formam um panteão. Tá bem, ó? Escrevi aqui, ó. Pan significa tudo ou a totalidade, tá bem? Panteão, todos os deuses reunidos ou a totalidade dos deuses reunidos. A gente pode falar de um panteão egípcio, por exemplo, um panteão grego, um panteão romano, um panteão hindu, um panteão africano. Esse panteão é a ideia de que vários deuses existem. Não dá para ter uma ideia da onde que vieram todos esses deuses, tá bem? Mas existe uma funcionalidade em cada um deles. Funcionalidade. Cada deus é voltado para uma área da vida humana, da vida cósmica, da vida no mundo, bem? Então você vai ter um deus, por exemplo, que é o deus do sol. Universalmente, quer dizer, em todas as religiões, sempre tem um deus supremo. Só que esse Deus Supremo está acompanhado de uma corte, outros deuses que estão ladeando ele, às vezes guerreando com ele, tá? Se opondo a ele. Então você vai ter aqui um Deus Sol, a deusa Lua, estrelas que são chamados de deuses também. Você vai ter os deuses da natureza, Deus do fogo, Deus da terra, Deus do ar, e são deuses independentes, tá bem? Deus independente, ele é autogerado. Ele existe em si mesmo, ou então ele derivou de um outro Deus. Mesmo tendo derivado de um outro Deus, quer dizer, filho de Deus é Deus. Mesmo tendo derivado de um outro Deus, ainda assim ele é independente. Ele tem domínio sobre alguma coisa do mundo humano. Politeísmo. Bom, existem várias religiões de matriz politeísta. Quando a gente vem para o nosso cristianismo, para a nossa fé, nós não somos politeístas, mas existe uma dificuldade na nossa fé. A dificuldade é que nós cremos em um Deus, 3 pessoas. Nós cremos em uma trindade. Cremos em Deus em trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus, 3 pessoas. É muito difícil falar sobre essa doutrina da Trindade por causa que nós podemos cair do trinitarianismo
para o triteísmo. Vou até escrever aqui, ó, triteísmo. É diferente, tá? Crer em Deus em trindade significa 3 pessoas, um só Deus. Mas você tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Os 3 formam uma só divindade. Os 3 compõem uma só divindade, um só Deus. Agora, se a gente não conseguir colocar muito bem as fronteiras entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí nós vamos cair para o triteísmo. Se é triteísmo, aí a gente vem para o politeísmo, e tem uma acusação contra os cristãos. Vocês dizem que são monoteístas, mas na verdade vocês são triteístas. Se você acredita que o Filho é Deus, se você acredita que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus, são 3 deuses. Aí a gente vai argumentar, não, 3 deuses não, 3 pessoas. Mas os nossos acusadores vão dizer, é só um argumento. Na prática é triteísmo. Se é triteísmo, é politeísmo. Na tentativa de fugir da doutrina da Trindade, aí vai surgir o unicismo. Tá? Vou escrever aqui, ó. Unicismo ou unitarismo. Unicismo ou unitarismo significa uma das 3 pessoas é Deus, os outros 2 não são deuses, não são. Para preservar o monoteísmo, que é o que eu vou falar daqui a pouco, então existe dentro do nosso cristianismo, dentro da nossa fé, muitas igrejas, também igrejas históricas, inclusive igrejas antigas, que eles combatem a doutrina da Trindade, preservam a deidade do Pai, de Deus, tá bem? Mas não preservam a deidade do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai ter os unitaristas e vai ter os unicistas. Esses unicistas aqui, eles podem ser modalistas. Mais uma palavrinha aqui. Inclusive, o Wendel, não tem como você fazer teologia se você não ampliar o vocabulário, entendeu? O vocabulário teológico tem que ser utilizado do jeito que eu estou passando para você aqui. Eu escrevo as palavras, você vai lá, copia e depois você vai atrás. Por quê? Sem essas palavras aqui, a sua consciência teológica fica bloqueada. Então, você tem aqui o trinitarianismo, tomar cuidado para não cair no triteísmo. Para não cair no triteísmo, surgem os cristãos unicistas e unitaristas. O unitarismo e o unicismo diminui a divindade do Filho e diminui a divindade do Espírito Santo, ou nega. E você vai ter aqui um unicismo modalista, por exemplo, ou modal. Significa, às vezes Deus se apresenta como Pai, às vezes Deus se apresenta como Filho, e agora Ele se apresenta como Espírito Santo, mas é o mesmo Deus. Não mudou nada, é o mesmo Deus, é um Deus. Só que é um Deus em forma de Pai, o mesmo Deus depois se manifesta em forma de Filho, e depois o mesmo Deus se manifesta em forma de Espírito Santo. Isso aqui são os modalistas, tá? Modalismo. Você vai aprofundar mais isso aqui quando estiver estudando Cristologia, tá? Aprofundando em Cristologia ou heresiologia. Heresiologia fala bastante sobre isso também. A fé cristã não é modalista. Nós cremos na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas cremos na distinção das 3 pessoas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e assim por diante. Os modalistas falam, não, o Pai é o Filho e o Pai é o Espírito Santo. Tá bem? Isso aqui, dessa maneira modal. Modo, tá vendo? Modo, desse jeito, do jeito que aparece. A discussão demorou mais de 300 anos, traz uma fórmula para a gente, que é uma fórmula trinitariana, tá bem? Só que contra a fórmula trinitariana vai surgir uma outra fórmula chamada ariana. Então você tem o trinitarianismo e você tem o arianismo. Trinitarianismo crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, distintamente como 3 pessoas, um só Deus. O arianismo crê na divindade do Pai, na divindade do Filho, diz que é uma divindade criada para o Filho, quer dizer, ele não é originalmente divino, ele é feito Filho de Deus,
e não crê na divindade do Espírito Santo. Tá bem? Não crê. Isso para a gente começar a falar sobre teologia aqui, ó, só no politeísmo, com a seguinte pergunta: será que nós não estamos apenas afirmando um discurso teológico, mas na prática a gente não é politeísta também? Quer dizer, no discurso a gente é monoteísta, mas na prática é politeísta. Uma dificuldade que a gente tem, por exemplo, é na hora da oração. A quem nós devemos orar? Ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? Criou-se uma dificuldade. A igreja vai ter que teologizar, e o teólogo faz isso mesmo, tá? O teólogo teologiza. Quer dizer, o teólogo racionaliza, ele raciocina, ele pensa, ele escreve, ele discursa. E a igreja foi teologizar sobre isso. Nós oramos ao Pai, em nome do Filho, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina a orar ao Pai. Não se proíbe que se ore ao Senhor Jesus, porque o Novo Testamento é uma oração ao Senhor Jesus. Ele que é o mestre da casa. Não se proíbe que se ore ao Senhor Jesus, mas teologicamente se ora ao Pai. As orações são levantadas ao Pai, sempre ao Pai. Quem leva nossas orações ao Pai é o Filho. Quem nos ensina a orar, o Espírito Santo. Aí nós vamos para uma segunda noção teológica. A segunda noção teológica, que também é difícil, chama-se enoteísmo, tá? Enoteísmo. A expressão ela vai surgir lá com Enos, né? Enos. Quem foi Enos? Enos, filho de Sete. Bom, a gente lembra lá que Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Há uma tradição, inclusive, que diz que os 2 eram filhos gêmeos, né? Mas é uma tradição. Os 2 eram filhos gêmeos e Caim matou Abel. Depois que Caim matou Abel, Eva teve um terceiro filho, Sete. E esse filho Sete teve um filho chamado Enos. Quando esse Enos nasceu, aí diz o texto sagrado, começou-se a invocar o Senhor. Ou seja, nós temos aqui de Abel até Enos, sem que o nome do Senhor fosse invocado. Depois da morte de Caim, de Abel, não se invocou mais. Abel morreu. Nos dias em que Sete esteve vivo, não se invocou o Senhor. Quando Enos nasceu, começou a se invocar o nome do Senhor. Só que aí da onde vem a palavra enoteísmo, tá? Com qual ideia? Invocar o Deus Altíssimo, o Deus que está acima de todos os deuses. Esse enoteísmo não é monoteísmo. Porque o que significa enoteísmo? Que eu estou adorando um Deus que está acima dos outros deuses. Ainda mantenho um panteão, acredito na existência de outros deuses, só que eu acredito que tem um Deus que está acima de todos. Isso aqui é enoteísmo, e vem da origem dessa palavra enos, tá? Mas é de empréstimo. Não é que Enos ele era enoteísta ou que Sete era enoteísta, mas é o conceito. Mais uma vez a gente vem para o nosso cristianismo e a gente pergunta o seguinte: quando nós estamos adorando a Deus Pai, nós não estamos praticando um enoteísmo também? Olha só a importância da consciência teológica. O Pai é acima de todos, o Pai é maior do que eu, disse o Senhor Jesus, né? Eu adoro o Pai, Ele é o Deus de toda a criação, Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Teologicamente a gente problematiza para dizer o seguinte: será que eu não sou um enoteísta também, quando eu estou adorando a Deus acima do Senhor Jesus e acima do Espírito Santo? E eu pergunto o seguinte: eu devo adorar o Senhor Jesus? Eu devo adorar ao Espírito Santo? Será que tem como adorar o Espírito Santo? Se eu for adorar aqui, nessa ideia da pirâmide, né? Se eu for adorar o Pai aqui, o Filho com a adoração secundária e o Espírito Santo com uma adoração paralela ao Filho, quer dizer que aqui é uma fé enoteísta e não monoteísta. Ao invés de eu pensar que eu estou aqui nesse terceiro ponto, eu estou no segundo ponto.
Para que serve a teologia? Para eu poder fazer essa depuração, essa purificação, esse melhoramento, esse aperfeiçoamento. Aí vem os pais da igreja e falam o seguinte: nós adoramos a Deus em trindade, tá bem? Não? É em trindade. Nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em igualdade. Bem, nós adoramos em igualdade, nós adoramos a Deus, sem fazer distinção, tá bom? De divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a distinção entre eles é de serviço, é de trabalho, é de obra, é de missão, tá bem? Não é de natureza. Natureza, eles têm a natureza divina, mas o Filho ainda tem a natureza dos homens. Quer dizer, ele tem a natureza de Deus e ainda tem a natureza humana. Tá dando para pegar aqui a confusão teológica que existe? Tá pegando bem? Né? Por aqui que serve esse enoteísmo? É que quando você está lendo as páginas do Antigo Testamento, você vai ver o Abraão adorando a Deus por El Elyon. Aí a gente pode pensar o seguinte: será que Abraão ele é monoteísta ou ele é enoteísta? E existe uma possibilidade de que a fé de Abraão fosse uma fé enoteísta. Por quê? O monoteísmo não tinha sido inaugurado ainda. Quando que o monoteísmo vai ser radicalizado, estabelecido formalmente? Só a partir de Moisés. A partir de Moisés você vai ter o monoteísmo. Eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito. Ponto. Não farás para ti mais de escultura. Bom, ali surge o monoteísmo oficialmente. Antes de Moisés existia a crença, tá? A credulidade, a religiosidade de que haviam deuses. Isso aqui é a antiguidade. Haviam deuses, mas no topo de todo o panteão, acima de todo o panteão, até fora do panteão, tem um Deus altíssimo, que eles chamam de El Elyon. El, que é um nome que eles usavam no Oriente, tá bem? El, aí você vem para o Elion. Elion é o Deus Altíssimo, que está lá para fora das estrelas, para fora. Enquanto que o panteão está dentro da ordem da criação, porque o panteão sempre está ligado com o mundo. O El Elyon não, ele é o Deus Altíssimo, ele é o Deus dos deuses. Olha que interessante, né? Ele é o Deus dos deuses. Todos os deuses o reverenciam. Só que ele é um Deus inatingível. Quando Abraão ele vem junto com Melquisedeque, e Melquisedeque adora a Deus, adora por El Elyon, o Deus Altíssimo. Por isso existe uma possibilidade de fazer uma leitura teológica, não bíblica, tá? Mas uma leitura teológica de que Abraão fosse enoteísta e não monoteísta. Acontece que Abraão também não era politeísta. Ele não adorava outro Deus, ele adorava El Elyon, o Deus Altíssimo. Depois ele vai colocar outros nomes, como o Senhor é a minha provisão. Quer dizer, o Jeová Jiré, o Senhor é a minha provisão. Começa-se a ter uma ideia, um delineamento de que esse Deus Altíssimo, ele é que tem todos os títulos. Ele é que tem todas as potências, ele é que tem todo o poder, ele é hegemônico, ele manda mesmo. Mas vai demorar um pouquinho para surgir aqui um monoteísmo. Aí eu vou fazer uma pequena pausa para fazer sua pergunta, tá bem? Professor Abraão fazer suas colocações se quiser fazer também. Aí a gente vai para o monoteísmo, teísmo, deísmo, andar um pouquinho.